Olá e bem-vindos a esta análise. Hoje vamos mergulhar um pouco no sistema de ficheiros RazorFS. Vamos usar como base uns excertos de O Essencial do sistema de arquivos RazorFS. A ideia é perceber o que é que o distinguia, as suas características e como é que se podia criar e usar. Pronto, para começar, o RazorFS apareceu como uma alternativa ao XT2, X3, esses sistemas mais conhecidos, não é? E já trazia journaling. Ok, vamos lá tentar perceber isto. Uma das coisas que se falava era de um acesso talvez um bocadinho mais rápido à árvore de diretórios, certo? Comparado com o X3. Exatamente. A promessa era essa, sim. E para além disso, o Razer FS tinha outras características interessantes. Por exemplo, tamanhos de bloco variáveis e suporte nativo para ficheiros mesmo grandes, com mais de 2 gigabytes, o que era importante, claro. Esperei, tamanhos de bloco variáveis, o que é que isso significa na prática? Bem, pensa assim, num sistema mais tradicional, um ficheiro muito pequeno, tipo com poucos bytes, ocupa na mesma um bloco de inteiro no disco. Talvez 4 kilobytes, por exemplo. Com blocos variáveis, o Razer FS tentava alocar só o espaço mais próximo do necessário. Isto podia poupar bastante espaço se tivesses muitos ficheiros pequenos. Ah, percebo, menos desperdício. Exatamente. E depois, claro, o journaling. É um ponto fundamental para a integridade dos dados. Sim, fala-se muito do journaling. Pode explicar um bocadinho melhor como funciona? Para que serve? São importante no disco, o sistema escreve primeiro essa intenção numa área separada, o journal. Se alguma coisa correr mal a meio, tipo uma falha de energia, quando o sistema arranca outra vez, ele consulta esse diário e assim sabe o que estava a ser feito, pode terminar a operação ou então desfazê-la, mas garante que o sistema de fecheiros não fica inconsistente ou corrompido. Ok, percebido. É uma camada de segurança então. Precisamente, uma segurança extra para os dados. Então, e para quem quisesse experimentar isto na altura, ou mesmo agora, como é que se começa? É preciso alguma coisa especial no sistema? Sim, primeiro tinhas de garantir que o kernel Linux tinha o suporte para Razer FS ativo. Hoje em dia talvez já não seja tão comum, mas na altura era. E depois instalar um pacote chamado Razer FS Progs. Esse pacote traz as ferramentas necessárias para criar, verificar essas coisas. Riser Progs. Ok. Tipo num sistema Debian ou Ubuntu, seria um apt-get install Riser FS Progs? Exatamente, algo desse género. Depois de ter as ferramentas, para criar uma partição Riser FS, o comando principal é o mkriser fs. Por exemplo, mkriser fs devs sda1, assumindo que sda1 é a partição que queres formatar no teu disco SATA. Certo. SDA para SATA. HDA ou HDB para os IDE mais antigos, não é? Isso mesmo. E o mkriser fs tem umas opções que podem ser úteis, tipo "-t" para definir o tamanho do journal, se quisesses ajustar, ou "-l" para dar um nome, uma etiqueta à partição, fica mais fácil de a reconhecer depois, e "-f" para forçar em alguns casos, mas com cuidado. Ok, temos a partição criada, formatada, E para usar. para guardar lá fecheiros. Aí entra o comando mount. É o comando normal para montar sistemas de fecheiros em Linux. Seria algo como mount, deves sda1, mnt-t, riser cfs. Tens de dizer qual é o dispositivo, deves sda1, onde queres montar, por exemplo, numa pasta mnt, e, importante, o tipo, "-t, riser cfs. Percebo. E a partir daí, tudo o que eu guardar em MNT vai para essa partição Riser CFS. Exatamente, mas atenção, há aqui um aviso muito importante que a documentação referia. Desaconselhavam vivamente usar o mkriser CFS diretamente no disco inteiro, tipo em devs SDA, e ainda por cima com a opção "-f", para forçar. Formatar o disco todo de uma vez sem criar partições antes. Exatamente. Primeiro deve-se sempre criar uma tabela de partições com ferramentas como o fdisk ou o parted e só depois formatar a partição específica. Fazer da outra maneira, diretamente no disco, podia criar problemas, dificultar a remoção depois e não criava a assinatura de partição correta. Podia confundir outros sistemas. É um bom aviso, sem dúvida. Mas agora vem a parte que eu achei mesmo interessante. O guia fala em criar Razer FS dentro de um fecheiro. Como assim? Isso é uma técnica bastante útil e engenhosa. Permite ter um sistema de fecheiros completo dentro de um fecheiro normal. Mas como é que se faz isso? Pronto, o processo envolve alguns passos. Primeiro, crias um fecheiro vazio com o tamanho que queres para o teu sistema de fecheiros. Tente ter um tamanho mínimo, acho que 32 megas. O exemplo usava o comando dd para criar um fecheiro, por exemplo, de 33 megas, chamado tm2kiv razor fs.
Um fecheiro normalíssimo. Ok. Um fecheiro vazio de 33 MBs. E depois? Depois usas o mcreuser-fs nesse fecheiro. Assim, mcreuser-fs -f temp arquivo riser-fs. O comando vai perceber que aquilo não é um dispositivo de bloco, não é uma partição a sério, e vai perguntar se tens a certeza. Confirmas com Y. E ele formata o fecheiro como se fosse uma partição. Exato. E o último passo é montar esse fecheiro. Mas aqui usas uma opção especial no mount, a opção loop. O comando seria tipo mount temp arquivo riser-fs mnt-t riser-fs ou loop. Ou loop. O que é que isso faz? Essa opção diz ao kernel para usar um dispositivo de loop. Basicamente, trata aquele fecheiro como se fosse um disco virtual, um dispositivo de bloco. Podes usar só ou loop e o sistema escolhe um dispositivo livre, devloop 0, devloop 1, etc. Ou até podes especificar um, tipo ou loop igual devloop 1, se precisares de controlar qual é usado. Fantástico. E então, tudo o que for gravado em mount fica, na verdade, dentro daquele fecheiro tempo arquivo riser-fs. Precisamente. Mas lá dentro, comporta-se como um sistema de fecheiros riser-fs completo, com permissões, links simbólicos, tudo. Incrível. Que flexibilidade. Bem, então, o que é que retiramos disto tudo? Qual é a ideia principal? Olha, o riser-fs foi na sua época um sistema de fecheiros bastante inovador. Trouxe ideias como os blocos de tamanho variável, que era bom para a eficiência de espaço, e otimizações para acesso a diretórios. E demonstrou uma flexibilidade interessante. Podia ser usado em partições normais, claro, mas sempre seguindo as boas práticas de particionar primeiro. Ou então esta capacidade mais exótica de o criar dentro de um fecheiro, usando os dispositivos loop. É quase como ter um disco virtual num fecheiro. Pois é. Essa capacidade de encapsular um sistema de ficheiros inteiro num simples ficheiro é de facto fascinante. Fica aqui uma ideia para pensarmos. Para além de ser útil para organizar ficheiros ou criar ambientes isolados para testes, que outras utilizações mais criativas ou cenários específicos poderiam beneficiar desta abordagem? Ter um file system num fecheiro. Abre portas, não é? Sem dúvida. Dá que pensar.